Bom, vamos agora para as informações finais da ligação iônica. Em primeiro lugar, como é que nós devemos imaginar o modelo de uma estrutura de um composto iônico? Vamos pensar no principal representante de compostos iônicos, que é o cloreto de sódio. Então, gente, imagine que no centro de um cubo nós temos aqui um cátion Na+. Um cubo, um dado, apresenta 6 faces. Então, cada cátion sódio vai ser rodeado por 6 ânions cloreto. Um vai estar na face de cima, outro vai estar na face de baixo. Um vai estar na face da esquerda, outro cloreto está na face da direita. Um cloreto está na face da frente e outro cloreto está na face de trás. Então veja você que cada cátion sódio vai atrair e ser atraído por 6 cloretos. Aí essa atração que eu estou aqui, gente, colocando de vermelho, é o que nós vamos chamar de ligação iônica. Por sua vez, se nós mudarmos o nosso ponto de vista, cada cloreto vai estar rodeado por cátion sódios. E nós podemos agora imaginá-lo ocupando o centro de um cubo. Então nós vamos ter um cátion sódio à sua esquerda e um cátion sódio à sua direita. Um cátion sódio na face de cima e um cátion sódio na face de baixo. Um cátion sódio na face da frente e um cátion sódio na face de trás. Então, nesse caso, olha, cada cloreto vai atrair 6 cátions sódio. Então, gente, é nesse sentido que nós dizemos que a ligação iônica é multidirecional. O que significa isso? Um cátion vai atrair vários ânions e cada ânion vai atrair vários cátions. No caso aqui nós também temos um retículo cristalino cúbico. Nós estudamos um retículo cristalino cúbico de face centrada, onde cada íon é rodeado por outros 6. É nesse contexto que nós temos a terminologia número de coordenação. Número de coordenação. O número de coordenação é o número de íons vizinhos de um determinado referencial. Então, o número de coordenação do cloreto é 6 e o número de coordenação do cátion sódio é 6. Tudo bem, gente? Número de coordenação é um número de vizinhos. Então, esse aqui é o modelo da ligação iônica. É dessa forma que nós imaginamos como é que os íons se organizam num composto iônico. O nosso próximo item, nós vamos ver aqui as propriedades dos compostos iônicos. Em primeiro lugar, gente, por causa da forte atração entre cátion e ânion, nós dizemos que compostos iônicos apresentam alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Apenas para citar, em relação ao cloreto de sódio, ao NaCl, o principal componente do sal de cozinha, o seu ponto de fusão é 801 graus Celsius e o seu ponto de ebulição é 1413 graus Celsius. É muito difícil derreter e mais difícil ainda ferver o sal de cozinha. Como consequência do alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, nas chamadas condições ambientais de temperatura e pressão, os compostos iônicos serão encontrados na fase sólida. Então, a 25 graus Celsius e 1 atm, os compostos iônicos são sólidos. Então, vamos falar, gente, de algumas propriedades dos sólidos iônicos. Quando um sólido iônico, imagine por exemplo um sal, é adicionado na água, ele boia ou afunda?
Ele afunda, ele é mais denso que a água. Então, quando um material é mais denso que a água, a gente diz, olha, eles são densos. Tá? Eles são densos, mas de uma forma geral, eles não são mais densos que metais. Metais maciços são mais densos que compostos iônicos. Próxima propriedade. Os compostos iônicos, eles não apresentam brilho. Eles não são bons refletores da luz, como metais são. Então nós dizemos que os sólidos iônicos são opacos. Tá? Os sólidos iônicos são opacos. Eles não refletem brilho. Existe, gente, na verdade, uma exceção interessante, que é o chamado ouro de tolos. O ouro de tolos apresenta esse composto aqui, que é o disulfeto de ferro. Então aqui, gente, nós temos o ânion disulfeto, que é esse cara aqui. Nós temos aqui o enxofre com NOx-1. Então o ferro vai ter NOx, vai ter carga mais 2. Nós temos um cátion e nós temos um ânion. Ele é chamado de ouro de tolos porque ele apresenta brilho dourado. Então, digamos assim, gente, seria uma exceção. A próxima propriedade de um composto iônico. Vamos pensar numa pedrinha de sal grosso. Sal grosso também é cloreto de sódio. Se nós dermos uma martelada, o que acontece com aquela pedrinha de sal grosso? Ela quebra. Então é nesse sentido que nós dizemos que sólidos iônicos são quebradiços. Então, sólidos iônicos são quebradiços. Essa é uma outra diferença em relação ao sólido metálico. Sólidos metálicos são moldáveis. Sólidos iônicos são quebradiços. Próxima propriedade. O que dizer da solubilidade em água? Lembra-se de metais? De uma forma geral, metais são insolúveis em água. Como é que a gente consegue dissolver um metal mesmo? Você se lembra? Desde que ele seja mergulhado numa solução ácida adequada. Só que nessa circunstância, o metal vai sofrer corrosão. Ele vai sofrer um processo chamado oxidação. Agora, o que dizer dos sólidos iônicos? Para sólido iônico, a maioria é solúvel em água. A maioria é solúvel em água. Basta pensar novamente, gente, no cloreto de sódio. É um composto iônico, né? E todos nós sabemos que ele solubiliza em água. Só que existem algumas exceções, como por exemplo, esse sal aqui, olha, CaCO3. Nomezinho dele, gente, carbonato de cálcio. Vamos recordar? Esse daqui, olha, é o ânion carbonato. E aqui nós temos o cátion cálcio. O carbonato de cálcio é o principal constituinte de uma pedra, muito conhecida no nosso dia a dia, que é o mármore. Todos nós sabemos que o mármore é insolúvel em água. E ele é constituído por um composto que é iônico. Mas essa regra aqui é uma boa referência. A maioria dos compostos iônicos é solúvel em água. E outra propriedade. Qual é a condição para que um sólido conduza a eletricidade? Ele deve apresentar elétrons livres. Isso acontece em compostos metálicos. Os elétrons apresentam uma boa mobilidade. Mas isso não acontece num cristal iônico. Num cristal iônico, nós não verificamos essa mobilidade dos elétrons e também não há mobilidade dos íons. Então, pelo fato dos íons estarem presos nesse retículo, esses íons eles não ficam se movimentando, eles ficam vibrando em posições mais ou menos fixas, nós dizemos que um sólido iônico não conduz eletricidade. Então, os sólidos iônicos são isolantes. Então, eles são isolantes elétricos.
um composto iônico sólido não conduz eletricidade. Então, qual é a condição para que um composto iônico conduza eletricidade? Então, temos aqui esse item. Eles conduzem eletricidade quando a gente consegue desfazer esse retículo iônico. Quando a gente consegue proporcionar mobilidade dos íons. E isso é possível em duas circunstâncias. Conduzem eletricidade quando, pim, 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 pam, 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 quando dissolvidos em água. Quando dissolvidos em água. Que equivale a dizer em solução aquosa. E a outra circunstância que nós conseguirmos soltar esses íons para eles se movimentarem é quando um composto iônico é derretido. Quando ele derrete, esse cristal se desfaz, aí os íons passam a ter mobilidade. Então conduzem eletricidade quando fundidos. Fundidos é a mesma coisa que derretido. Tá? Fundidos ou derretidos. Então, para exemplificar, nós temos aqui um composto iônico qualquer, representado por Ca, onde C significa cátion e A significa ânion. Na fase sólida, eles não conduzem eletricidade. Não há mobilidade iônica. Agora, o que acontece quando um composto iônico é dissolvido em água? Quando ele se dissolve em água, esses íons se separam. Vai separar o cátion do ânion. Aí esses íons podem se movimentar e essa é a condição para que seja possível a transmissão de eletricidade. Uma outra circunstância é quando eles são derretidos, em temperaturas maiores que o seu ponto de fusão. Quando um composto iônico derrete, os íons são liberados e eles podem aí se movimentar conduzindo eletricidade. Algumas terminologias. Como é que se chama esse processo de separação dos íons? Que equivale à destruição dessa estrutura. Esse processo se chama dissociação iônica. Refere-se àquele exercício que nós fizemos na aula passada, no vídeo passado. É um exercício muito importante. E uma outra terminologia aqui é uma palavra importante para compostos que produzem íons. Compostos que têm a propriedade de produzir íons, eles são chamados de eletrólitos. Então, eles são classificados como eletrólito. O que é um eletrólito? É uma substância capaz de produzir íons. Espero que esteja tranquilo até aqui. Vamos para as duas últimas observações finais para a gente concluir o estudo da ligação iônica. Nós vamos agora para as duas observações finais dentro de ligação iônica, mas antes disso eu queria só reforçar aquele processo da chamada dissociação iônica numa outra perspectiva. Vamos imaginar aqui uma amostra feita de sal na forma sólida. Perceba que o sal sólido apresenta um aglomerado de íons. Cada cátion é rodeado de ânion e cada ânion é rodeado por cátions. E nessa condição, na forma sólida, ele não é condutor de eletricidade. Porque para que seja possível conduzir eletricidade, deve haver mobilidade de íons. E aí, o que acontece quando uma amostra de sal é adicionada em água? Quando essa estrutura vai dar um mergulho, digamos assim, ela se desfaz. Então essa destruição da estrutura é o que nós chamamos de dissociação iônica. Vai formar o quê? Vai formar lá cátions
e ânions. Cátions e ânions. E aí o que acontece quando nós passamos a essa solução corrente elétrica? Isso aqui, gente, representa um gerador. Pode ser uma pilha ou pode ser uma bateria. O polo negativo é o polo que fornece os elétrons, enquanto o polo positivo é o polo que suga os elétrons. Aí na solução não existe corrente elétrica, existe corrente iônica, onde nós teremos a seguinte movimentação. Quem migra para o polo negativo são os cátions. Então o polo negativo é chamado de cátodo. A palavra cátodo significa caminho dos cátions. E quem migra para o polo positivo são os ânions. É por isso que o polo positivo vai ser chamado de ânodo. A palavra ânodo significa caminho dos ânions. Espero que você esteja compreendendo. Quando um composto iônico se solubiliza, essa estrutura se desfaz, permitindo então a chamada mobilidade iônica. Certo? Então isso daqui apenas para tentar justificar que o sal dissolvido em água é condutor, porque apresenta íons livres, enquanto o sal sólido não é condutor de eletricidade. Muito bem. As duas últimas observações para nós finalizarmos ligação iônica. A primeira é a chamada fórmula ou notação de Lewis. A fórmula ou notação de Lewis é uma forma de se mostrar a fórmula iônica representando os elétrons de valência envolvidos. Acompanhe a linha de raciocínio. O sódio está na família 1A. Por estar na família 1A, ele vai apresentar um elétron de valência. O cloro está na família 7A. Por estar na família 7A, ele tem 7 elétrons de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sódio é metal. A tendência do metal é perder elétrons. Quais elétrons? Os seus elétrons de valência. Enquanto o cloro é um ametal. A tendência do ametal é ganhar elétrons. Ganhar quantos? Aquilo que falta para 8. Então a tendência do sódio é perder 1 e a tendência do cloro é ganhar 1. Então nesse modelo, o modelo de Lewis, vai ocorrer a transferência de elétrons do sódio para o cloro. Estão compreendendo essa transferência de elétrons? E aí nós chegamos à notação de Lewis. Como o sódio vai perder um elétron, ele passa a ter carga positiva. Então nós indicamos assim: colchetes, sódio, carga positiva. E o cloro, ele vai ganhar um elétron. Se ele ganha um elétron, nós indicamos assim: cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Colchetes, carga negativa. Essa notação aqui é chamada notação de Lewis. Espero que você tenha entendido. Eu vou fazer a letra B, a letra C e vou deixar a letra D para vocês tentarem. Então, para fazer a notação de Lewis, não há necessidade de se montar toda essa historinha. Basta lembrar que cátion é anotado dessa forma e ânion é anotado dessa forma, com os elétrons de valência. Então, qual é a fórmula do composto formado entre magnésio e enxofre? O magnésio está na família 2A. Então, ele forma cátions com carga mais 2. Essa é uma característica dos metais alcalinos terrosos. Enquanto metais alcalinos formam cátions com carga mais 1. E o enxofre está na família 6A. A sua tendência é ganhar 2 elétrons. Então, se ganha 2 elétrons, adquire carga menos 2. Mais 2 e menos 2
já anula, já forma uma substância neutra. Então, como é que fica a notação de Lewis para o sulfeto de magnésio? Como o magnésio é o cátion, como é que a gente faz? Colchetes, magnésio com carga mais 2. Como enxofre é o ânion, então enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os 8 elétrons de valência, fecha o colchete, carga menos 2. Tranquilos? Entenderam a notação de Lewis? Vamos para o próximo. O cálcio está na família 2A. Como o magnésio, forma cátions com carga mais 2. O hidrogênio tem um comportamento semelhante aos halogênios. A tendência deles é ganhar 1. Então, hidrogênio ganha 1. Mas para formar uma substância neutra, para cada cálcio serão necessários 2 hidrogênios. Lembra, gente, aquele raciocínio lá do cruzar? Então, eis aqui a primeira fórmula. Agora vamos usar a notação de Lewis. Vamos avançar? Então, como o cálcio é o cátion, ele é notado simplesmente assim. Cálcio, colchetes, e a sua carga é mais 2. Agora, gente, para o ânion hidreto, só um cuidado, porque ele se estabiliza com 2 elétrons. Ele não tem 8 ao redor dele. Então, o hidrogênio vai ficar assim, olha. O hidrogênio, que é o ânion, ele fica apenas com 2 elétrons de valência. Aí colocamos aqui os colchetes, a carga é menos 1, e quantos hidrogênios tem? 2. Então colocamos o 2 aqui. Eis a notação de Lewis para o hidreto de cálcio. Agora, por favor, pause o vídeo e faça a notação de Lewis para o composto iônico formado entre alumínio e oxigênio. Você conseguiu? Vamos ver? Vamos lá, gente. O alumínio, ele forma cátions com carga mais 3. O oxigênio forma ânions com carga menos 2. Como é que faz para formularmos uma substância neutra? Podemos usar a estratégia do cruzar. A carga do cátion em módulo é a quantidade de ânion. A carga do ânion em módulo é a quantidade de cátion. É aquela estratégia do cruzar. Então, nós temos qual fórmula? Como o alumínio é o cátion, então simplesmente colocamos alumínio, colchetes, a sua carga é mais 3 e nós temos 2 por fórmula. E o caso do oxigênio? Ele é o ânion. Opa, se ele é o ânion, nós temos que colocar os elétrons de valência. E o oxigênio se estabiliza com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí colocamos os colchetes. A carga de cada oxigênio é menos 2. Como tem 3, colocamos 3 aqui. Essa daqui é a notação de Lewis para o óxido de alumínio. Tranquilos? Vamos então, gente, finalizar a ligação iônica falando alguma coisa da força da ligação iônica. E nesse ponto nós vamos fazer uma conexão com a física. Vocês se lembram da lei de Coulomb de força elétrica? Qual é essa lei? A força elétrica é diretamente proporcional a quem? Ao produto das cargas sobre a distância entre as cargas elevada ao quadrado. Então, essa expressão aqui, ela é chamada de lei de Coulomb. É uma lei importante que vocês estudam mais detalhadamente lá na física. Lei de Coulomb. Então, o que nós temos aqui? Que a força depende de uma forma direta do produto das cargas
E a força depende de uma forma indireta da distância entre as cargas. Lembrando, gente, se a ligação é do tipo iônica, nós temos um cátion e o ânion que estão fortemente atraídos. A força de atração entre os íons é uma força eletrostática, é uma força elétrica, que pode ser calculada dessa forma. Então, um exercício, gente, poderia ser de uma forma mais profundo, como esse daqui. Onde a ligação iônica é mais forte? Entre sulfeto de magnésio ou no cloreto de sódio? Como é que pensaríamos aqui? Vamos tentar pensar um pouco. Aqui nós temos quais íons? O cátion magnésio e o ânion sulfeto. Aqui nós temos quais íons? O cátion sódio e o ânion cloreto. Quando nós comparamos o cátion magnésio e o ânion e o cátion sódio, o cátion magnésio ele é menor, é um assunto que a gente estuda lá em tabela periódica. O número atômico do magnésio é 12, o número atômico do sódio é 11. Esse cara acaba sendo menor. Mas quando a gente compara sulfeto e cloreto, o sulfeto é maior que o cloreto. O sulfeto tem número atômico 16 e carga menos 2, e o cloro tem número atômico 17 e a carga menos 1. Então, digamos assim, gente, forçosamente a distância dos íons é aproximadamente a mesma. Eu tenho aqui um cátion pequeno e um cátion maior, mas eu tenho aqui um ânion maior com um ânion menor. Digamos que a distância entre os íons seja praticamente a mesma. Agora, qual que é o critério de desempate? É a carga. Aqui, olha, a carga é mais 1 e mais 1, enquanto a carga aqui é menos 2 e menos 2. Digamos, eu vou forçar a barra aqui, digamos que a distância entre cátion magnésio e ânion sulfeto seja a mesma distância de cátion sódio e ânion cloreto. A distância é a mesma. Só que aqui a carga vai dar qual produto? 2 vezes 2, 4. Essa soma aqui, essa multiplicação aqui. 2 vezes 2 dá 4. Enquanto a multiplicação aqui é 1 vezes 1. Então, nesse caso, gente, o sulfeto de magnésio apresenta a ligação iônica mais forte que o cloreto de sódio. Porque aqui o que está prevalecendo é a questão das cargas. Agora vamos comparar. Onde a ligação iônica é mais forte? No fluoreto de lítio ou no cloreto de sódio? O que nós estamos padronizando agora? As cargas. Mais 1 menos 1, mais 1 menos 1. A carga está padronizada. Qual vai ser agora a diferença? A diferença está na distância. Aqui, gente, o número atômico do lítio é 3. O número atômico do sódio é 11. O cátion lítio é menor que o cátion sódio. O número atômico do flúor é 9. O número atômico do cloro é 17. Então, o ânion fluoreto é menor que o ânion cloreto. Então, aqui no fluoreto de lítio, os íons estão mais próximos que o cloreto de sódio. Se os íons estão mais próximos, nesse cara, a distância é menor, comparando com o outro. Se a distância é menor, a força elétrica, a força de atração vai ser maior. Então, no fluoreto de lítio, a ligação iônica é mais forte que no cloreto de sódio. Compreenderam, gente? Espero que sim. Qual é a consequência da ligação iônica ser mais forte? Uma consequência marcante, gente, é que a gente pode prever o ponto de ebulição. Esse não é o único critério, mas nós podemos prever. Esses dois aqui provavelmente têm ponto de ebulição maior que o cloreto de sódio.
Agora você seria muito maldoso comigo se você perguntasse, tudo bem, Borges, e agora comparando esses dois, onde a ligação iônica é mais forte? A minha resposta sincera eu não sei. Por quê? Pelo critério das cargas, aqui a ligação iônica é mais forte. Pelo critério da distância, aqui a ligação iônica seria mais forte. Então são necessários dados extras para responder essa pergunta. Então, gente, terminamos aqui o estudo da ligação iônica. Foi muito bem dado, completo. Espero que tenha sido útil para você. Até as próximas aulas.